A gente vai viver um eclipse solar dia 2 agora. O famoso anel de fogo vai aparecer no céu. E como é que a gente vai ficar com isso? Que nem cega no tiroteio. Assim que a gente vai viver esse eclipse. Um eclipse solar prenuncia um novo tempo. E quando eu estava escrevendo o roteiro para vocês, não saía da minha cabeça aquela música. Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta. Estamos na luta. Para quê? Para sobreviver. É isso. Esse eclipse, ele é um novo caminho. Ele vai abrir esse caminho na força do ódio, das explosões, da raiva, do descontrole. E no meio disso, a gente vai ficar real, como um cego em tiroteio, procurando nesse novo tempo uma esperança, lutando para sobreviver. O eclipse solar, ele acontece quando a lua encobre o sol e ela vai encobrir quase que completamente, vai deixar um anel de fogo. E para a gente entender melhor como funciona essa dinâmica dos eclipses, é bom a gente lembrar que a gente acabou de viver e ainda estamos sobre essa influência e vamos ficar ainda mais ou menos uns 2 anos sobre a influência do eclipse lunar de Peixes, que a gente acabou de viver, que aliás eu vou deixar um vídeo para vocês no final, vai aparecer desse lado aqui para você assistir, porque esses dois eclipses, eles falam muito, apesar de estarem em eixos diferentes. Enquanto o eclipse lunar, ele fala de finalizações do mundo interior, é a dinâmica dele, é trabalhar aquilo que está interno, aquilo que está para dentro, resolver questões do passado, trazer à tona tudo isso. Esse eclipse, ele trabalha o mundo exterior, ele marca um novo começo. Então, os fins que geram novos começos. Então, existe essa conexão. Antigamente, os eclipses, eles eram vistos como um sinal no céu, marcado no céu, que trazia pragas, catástrofes, eram quedas de império, eram marcadas por eclipses, guerras, era, sei lá, tipo um rosário de má notícia e catástrofe. Para resumir, antigamente os eclipses era alguma coisa como, meu Deus, o mundo vai acabar. Mas se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver que as catástrofes não estão no conto de fada. A gente está vivendo uma série de situações catastróficas. É só a gente observar a nossa vida e observar o que está acontecendo no mundo. Esse eclipse em específico, ele vai ser o último eclipse do ano e ele está no eixo Ares-Libra. Ares é o signo da guerra. Então, as guerras que já estão rolando, elas tendem a intensificar de forma absurda, escalonar absurdamente. E, obviamente, que a corda vai estourar para o lado mais fraco, que somos nós. A gente que vai ter que lidar com as consequências dessas guerras todas que estão acontecendo. Além disso, a gente pode falar também que os conflitos que já estão rolando vão piorar. E novos focos de conflitos também tendem a explodir, principalmente onde já exista uma tensão política, uma tensão pré-existente que vem vindo já de um tempo para cá. Aqui no Brasil, a gente está vivendo o momento desse eclipse em meio a eleições políticas. Ou seja, a gente vai ter o eclipse e 4 dias depois a gente vai ter as eleições. E assim, não é à toa que a gente está vendo, pelo menos em São Paulo, violência em muitas camadas dentro dessa área política e eleições. Eu não vou nem falar da cadeirada, que tirando a parte do meme pronto, isso é um exemplo de como a gente também pode acabar lidando com as nossas emoções. A gente está tendendo a escalonar as emoções. Então, é muito comum que de uns tempos para cá, e eu vou explicar para vocês por que isso, a gente tenha tido mais crises explosivas, esteja sentindo mais raiva, ansiedade, uma irritação fora do comum, muitas vezes sem explicação. Isso já são os efeitos do eclipse que a gente vai viver.
A nossa sensibilidade emocional, ela vai estar em foco, porque a gente está falando de um eclipse que acontece em Libra. E tudo para Libra é parceria, é o dois, é o equilíbrio, é a harmonia. Então, vamos ver como a gente lida melhor com isso tudo que vai acontecer. Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo da semana. Essa semana, como não poderia deixar de ser, eu vou falar sobre o eclipse que vai acontecer agora, eclipse solar no eixo Áries Libra, que vai acontecer agora dia 2. Hoje em dia, a astrologia tende a amenizar o significado do eclipse, até porque a gente não está mais querendo enxergar as coisas mais ou menos com realidade. A gente está querendo sempre ver o lado positivo das coisas, mas assim, um eclipse sempre, eu vou repetir, sempre foi visto como um prenúncio de uma grande catástrofe, de uma grande merda, de coisas que vão dar errado. Hoje a gente vê uma vertente que jura que o eclipse é um momento de novos caminhos. Fato, é sim um momento de novos caminhos. Por quê? Porque quando uma catástrofe inesperada ou esperada acontece, vai, derruba tudo, vira poeira, o que que sobra? Um novo caminho. Então, muitas vezes a gente tende, né, astrólogos tende a tirar o porquê e colocar só a consequência. E então fica essa vibe super positiva, good vibes. E uma das questões que eu demorei muito para vir falar sobre astrologia é exatamente porque eu não queria entrar nessa good vibes para amenizar todas as situações, como a gente está acostumado. É fato, um eclipse é um período tenso, é uma época conflituosa, é uma época para você não sair fazendo ritual, que não é para você sair, tipo, tomando decisões, é um momento que marca grandes saltos de aceleração, de consciência, de atitude social, individual, e às vezes de forma mais tranquilas e às vezes de forma bem tensa. E de fato, esse eclipse, que é o último do ano, ele vem num nível hardcore de tensão. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo, pensa assim: um eclipse ele tem um efeito de 6 meses, mais ou menos, o solar, tá? Então, 6 meses antes do eclipse, a gente vê o desenrolar de situações, tanto aqui na Terra quanto no céu, que vai culminar no ápice do eclipse. E os próximos 6 meses, a gente está vendo as consequências disso que veio acontecendo, culminou e aí continua acontecendo. Então, a duração de um eclipse, ela vai trabalhar nesse tempo, o que veio antes, o ápice e o que vem depois. Então, o que inicia agora, o que explode agora, já vem acontecendo e vai ter consequências ainda em 6 meses. Então, para a gente entender o que, que a gente vai ter que lidar, que a gente já vem sentindo e muitas vezes a gente nem está vendo, mas que vai escancarar e a gente ainda vai ter que lidar pelos próximos 6 meses, é mais ou menos assim. O eclipse, ele vai ocultar a energia de Libra, que é uma energia equilibrada, racional, a energia da harmonia, a energia amorosa, a energia da arte. E assim, o que é isso? A energia de apaziguar, de entrar em acordos. Isso vai minar, vai minguar, vai sumir. E o que que vai vir à tona? O lado mais impulsivo, reativo, explosivo, representado pelo signo de Áries. Então, é como se Áries viesse à tona, os instintos primários de Áries viessem à tona, bloqueando o que a gente tem de Libra, que é essa questão de harmonia. E então a gente vai tender a passar por um período ainda mais tenso, ainda mais explosivo, ainda mais violento. Pessoas que vão ser mais afetadas, todo mundo vai ser afetado, ok? Mas pessoas que vão ser mais afetadas são as pessoas que têm pontos marcantes em Libra e Áries. Por exemplo, Sol, Ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus, as casas
onde esse eclipse, o eclipse vai acontecer, o eixo das casas vão ser afetados. Então, para você entender melhor como isso vai acontecer na sua vida, qual que é a área que vai ser afetada mais profundamente, é bom você saber em quais casas caem o signo de Áries e o signo de Libra no seu mapa. Dessa forma, você consegue enxergar qual a área da sua vida que você vai ter que lidar com esses conflitos todos que vão acontecer. E aí, se você quiser saber mais sobre o seu mapa, esse mês eu estou abrindo uma agenda do dia 1º ao dia 15 de outubro. E essa agenda é a única do ano, eu abro uma agenda única por ano. E aí, então, a agenda está aberta para consulta de tarô, para mesa radiônica e para mapa astral com os trânsitos. Então, assim, os próximos trânsitos e como isso vai se afetar, vai te afetar. Então, se você quiser descobrir mais sobre o seu mapa, sobre astrologia, como é que a sua vida, né, flui em meio ao que está acontecendo no céu, aproveita, aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo para agendar a consulta. Como é uma única agenda do ano, já tem uma lista de espera, então os horários estão bem concorridos e é uma agenda única para os 3 atendimentos, ok? Mas, então, voltando ao que a gente vai viver. Então, quando a gente fala sobre um eclipse, é como se a gente alguma coisa fosse ocultada. Então, no efeito pessoal, é alguma área da nossa vida que vai ser ocultada. Então, nisso, a gente tem o quê? Áries vai tomar a frente e Libra vai ficar obscurecido ou inconsciente. Então, a gente vai acabar evidenciando o oposto. Áries. Áries é o signo do eu, do ego, do individualismo. Ele representa a coragem, a determinação, ele representa a ação. Quando a gente pensa arquetipicamente, Áries é regido por Marte, que os gregos associavam ao planeta da guerra, o deus da guerra. E Marte governava Áries, então ele traz consigo o quê? Conflito, sangue, morte, guerra, fogo, acidentes. Só que, conforme o tempo vai passando e a astrologia vai amenizando também, a humanidade vai amenizando, Ares, então Marte, se torna na mitologia romana um herói. Então é uma energia que pode ser canalizada também para o nosso benefício. E eu vou falar sobre isso também nesse vídeo, como que a gente pode canalizar essa energia para a gente lidar melhor com isso. Aí, então, para a gente entender o que vai estar acontecendo de conflito interno e externo e global, enquanto Ares é o signo do eu individual e da ação, Libra representa o nós, ele representa a harmonia, ele representa a busca pela harmonia nas relações. Então, Libra busca o equilíbrio e Áries busca a impulsividade. Então, é como se você perdesse o seu equilíbrio e você ficasse completamente impulsivo. Esse é o primeiro efeito do eclipse, é o que mais a gente vai sentir. Então, a gente pode esperar de um Libra eclipsado tendências primitivas e descontroladas de Áries que vão vir à tona. Na vida comum, isso vai ser o quê? Discussão sem sentido, briga em trânsito, briga em bar, conflitos, raiva, ego, aumentado, exacerbado, irracionalidade. é, Imagina assim, tira o ponto de equilíbrio e deixa só a guerra pura. É isso que vai estar acontecendo com a gente. Então, pelos próximos 6 meses, algumas áreas da nossa vida vão perder o equilíbrio, e aí a gente vai tender a ser mais negativo, mais pavio curto, mais explosivo, mais agressivo naquela área. Em termos globais, tudo que tiver relacionado a equilíbrio, pacificação, arte, cultura, as negociações de paz, as negociações de políticas visando a sociedade, visando o bem comum, harmonias nos nossos relacionamentos, tudo isso tende a encolher, desaparecer do mapa, apagar. Então, a gente vai ver atrasos em questões, por exemplo, na questão sobre
aquecimento global, mudança climática, que já faz anos que vem essa conversa que vai e não vai, isso ainda vai ter mais atraso, apesar da gente estar vendo a necessidade disso acontecer. A Terra está gritando, mas a gente vai ter mais atraso. Por quê? Porque Libra quer esse equilíbrio, Áries pensa nele. Ares pensa no que é melhor para ele. Então, as pessoas que poderiam estar fazendo um tratado de paz, tentando melhorar a questão climática, vão estar muito focadas no que é melhor para si, para o seu país, para o desenvolvimento, para o dinheiro e para o poder. E isso tende a fazer com que tudo que seja humano, artístico, harmonioso, seja legal, seja engolido e despedaçado daqui para frente. Ao passo que vai vir para a Terra, vai vir à tona, vai acontecer muito, e a gente vai ver explodir em todos os lados o quê? Destempero, conflitos, ódio, explosão, raiva, porque o individualismo vai ganhar força, ele vai querer reger o mundo. Então, a gente vai passar por uma fase onde vai ficar muito claro esse individualismo. E é nesse momento que pode surgir novos ditadores, autocratas. E no cotidiano, a gente tem que lidar com pessoas que querem derrubar você, que querem, estão pensando só em si. Nos seus relacionamentos pessoais, os conflitos podem também culminarem nisso, uma relação a dois, onde um está querendo tomar o lugar do, querendo dominar o outro, é mais importante a minha dor do que a sua, não levar em conta, em consideração a história do outro, não ter empatia, porque tudo isso está relacionado à Libra que a gente vai perder. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar decisões unilaterais. E isso a gente vai ver muito acontecer, decisões unilaterais sendo tomadas por pessoas de poder. Afinal, Marte também marca política, poder. O desafio desse eclipse é a gente conseguir entender o que é individual e o que é coletivo. Então, a gente vai ter um período onde a gente vai ver em evidência atitudes tiranas, tanto em nível pessoal como em nível global. A gente está falando também de eleição aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não acabe elegendo um representante que seja um autocrata, um tirano nessas eleições. É muito provável que o resultado dessas eleições tenda a ser de pessoas comprometidas com o seu próprio enriquecimento, muito mais preocupadas com o seu poder e com o que ela pode ganhar disso do que preocupada em exercer o cargo público, prezando pela sociedade como um todo. O eclipse acontece em uma lua nova. E a lua nova é o momento em que a gente planta alguma coisa que a gente quer ver germinar. Então, você já imagina o que a gente está plantando. Então, vai germinar o resultado disso. A gente vai ver o resultado disso ainda por uns 6 meses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. A gente vai tender a ficar muito egoísta, pensando em nós, em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Até quando a gente acha que está pensando no outro, a gente pode estar pensando em nós, tá? Então, isso é uma coisa que vai ficar muito gritante, o nosso egoísmo, é, a nossa falta de empatia, tudo que tem de impulsivo, de raivoso, tudo isso vai vir muito à tona para a gente. Aí os nossos conflitos, eles vão ser muito tipo, como é que eu me dou bem, o que que eu quero, as coisas que tem que ser do meu jeito, porque eu quero assim, porque eu sofro, eu passo, eu isso, a minha dor é maior do que a sua, o meu problema é maior do que o seu, a minha razão é maior que a sua, então a gente vai tender a exagerar no nosso, no que a gente acha justo e esbravejar e explodir e ser agressivo. Esse eclipse, ele também está trazendo um aspecto. Eu não vou ficar falando todo o mapa, porque se você não é astrólogo, não te interessa a posição dos planetas. Eu preciso falar um pouco só para você entender como é que isso nos afeta, tá? Mas então eu não vou ficar, tipo, falando grau, nada disso, porque isso não interessa, isso é besteira.
E se você é astrólogo, você não precisa estar, tipo, vendo a minha previsão, você faz a sua. Mas seja bem-vinda, seja bem-vindo também, mas não vou ficar preso nos aspectos. Mas o que que acontece? A gente tem um aspecto de Marte que está em Câncer, e Marte é o regente de Áries, ok? Então a energia de Marte, que Marte vai emprestar para Áries, nessa fase de explosão, é uma energia canceriana, que traz o quê? Qual que é a energia? Mágoa, ressentimento, chantagem emocional, e isso pode ser o impulso para os conflitos. Então, as pessoas elas vão tender a perder o prumo e elas vão desenterrar aquelas coisas mais antigas para ofender, para atacar. Então, dentro de uma relação pessoal, por exemplo, de um relacionamento, é muito comum que vocês desenterrem coisas de 10, 15, 20 anos, que seja, só para atacar, para ofender, para provar que você está certo, em detrimento de encontrar uma harmonia na relação. Então, os conflitos emocionais vão pular e expandir e aumentar muito se você não tiver consciência dessa tendência. Além disso, Câncer, ele também tem uma energia ancestral, ele é o signo que fala da família. Então, a gente está falando de conflitos também profundos, ancestrais que em termos globais pode estar falando de terras, de posse de terra, não, essa terra é dos meus ancestrais, essa terra era minha, guerras e lutas antigas, vinganças antigas, tudo isso vem à tona, além das nossas próprias mágoas, ressentimentos, e machucados e feridas que outras pessoas fizeram na gente, que a gente vai usar isso para atacar, ofender e ferir, não para harmonizar, equilibrar e encontrar paz. Então a gente tem que ter uma noção de que a gente vai estar pavio curto, explosivo, chantagista, manipulador, e que se a gente não quiser fazer bosta na nossa vida toda, a gente tem que respirar fundo e não se deixar levar por isso, buscar em nós aquilo que está oculto, que é a busca pela paz, pela harmonia, pela empatia, por manter a energia positiva. Aí a gente também tem envolvido nesse eclipse Mercúrio, e isso vai. A função dele nesse eclipse é dificultar a comunicação. Então, imagina pessoas que vão estar explosivas, raivosas, iradas, tensas, que ainda não conseguem se comunicar e nem ouvir, né? Porque quando dá ruído na comunicação, dá tanto para quem está ouvindo quanto para quem está falando. Então, é quase como se fosse realmente um tempero para uma bomba. Sabe, sabe aquela brincadeira que tinha no BBB, ou aquele quadro que tinha no BBB, tiro, porrada e bomba? Se a gente não prestar atenção, é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai viver nas nossas áreas onde há parcerias. Para aliviar um pouco, ou para, sei lá, para complicar um pouco, a gente também tem esse eclipse uma ligação muito, muito próxima com o último eclipse em Peixes, que trouxe um tom espiritual para essa parada, né? Mas assim, a gente tem que falar também do lado sombrio da força de Peixes, né? O lado sombrio da força, não só a parte Jedi, né? Mas assim, que pode trazer um aumento de conflitos religiosos e espirituais. As guerras religiosas tendem a aumentar. Novos ataques a instituições religiosas tendem a aumentar. Pessoas incitando ataques para depredar, destruir, botar fogo, acabar, tocar o louco em religiões que são contrárias à sua, entende? Então, a gente pode ter tanto pequenos focos de briga mesmo por religião, como aumento das ditas guerras religiosas, que na verdade estão ali brigando por poder mesmo e usando a religiosidade para isso, que a gente já tem acontecendo e que tende a piorar, que tende a aumentar. Outra questão que não é palatável de peixes é que peixes é o signo da finitude, é o signo do fim, dos ciclos, da morte,
daquilo que se encerra. Peixes é o último signo do zodíaco e ele está ligado diretamente ao plano espiritual, por quê? Por ele ser o fim, ele representa a casa da morte. E ele é o domínio da casa da morte. Então, é naquele estado, quando você está morrendo, você já está entrando em contato com o plano espiritual. Por isso, peixes têm essa ligação tão aberta. Então, é muito comum pessoas que têm peixes marcante, ou a casa 12 marcante, que é a casa de peixes, ter mediunidade, enxergar o plano espiritual, ter essa conexão espiritual. Só que isso, essa característica de morte, de ciclos, de fim de ciclo, de casa do desencarne, casa do plano espiritual, isso é um aspecto que me deixa bastante assustada e até preocupada, porque tende a trazer desencarne em massa. Claro que a gente está falando de um desencarne em massa ligado ao plano espiritual, que está ligado à Terra, né? A Terra tá aumentando a sua frequência, indo para a quinta dimensão. A gente está num planeta de expiação que está se transformando, a era de Aquário está chegando, Plutão entrando em Aquário. Vai ser mais um passo para essa era de Aquário se estabelecer. E isso tudo faz parte de um plano espiritual. Só que muitas coisas acontecem como a torre no tarô. Às vezes é necessário que haja uma quebra, destrói tudo para você encontrar um novo caminho, senão você ia ficar preso no mesmo caminho. Então, enquanto sociedade, muitas dessas catástrofes, tudo isso que está acontecendo, de alguma forma, é quase como se fosse necessário que acontecesse para a humanidade encontrar um novo caminho, como uma oportunidade de crescimento enquanto sociedade. Só que isso não ameniza para quem está vivendo a dor dessas catástrofes. Então, se você viu o vídeo sobre o eclipse lunar que já está aqui no canal, você vai ver que a gente falou sobre efeitos desse eclipse ligados a mudanças climáticas. Eu vou tentar resumir, mas eu acho que você deveria ver o vídeo, porque ele conversa muito com isso e vai conversar muito pelos próximos 2 anos. Isso vai afetar a nossa vida pelos próximos 2 anos. Então, é legal você ver. Vai estar aparecendo aqui no final desse vídeo. Mas assim, esse vídeo, o eclipse lunar, ele traz como tema principal, uma das tônicas desse eclipse, está relacionado às mudanças climáticas, aumento de contaminação viral, novos vírus, descoberta de novos vírus, porque está ligado com a água, aquecimento global. Pode aparecer vírus que estavam ocultos, escondidos. É possível que haja desencarne relacionado a aumento de contaminação, relacionado a catástrofes com água, enchentes, alagamentos, catástrofes naturais. Então, esse desencarne em massa, ele está relacionado também ao que acontece, catástrofes da natureza, por exemplo, um tsunami, e que vai e leva, desencarna um monte de gente, como a gente viu antes do eclipse, mas que 6 meses já vai acontecendo. Toda meu Deus, que aconteceu das enchentes, das pessoas perdendo tudo, das pessoas morrendo. Então, assim, a gente pode prever mais problemas relacionados à água, à Terra, porque Plutão, que está fazendo um aspecto também com o eclipse lunar, ele voltou para Capricórnio, então o que que a gente começa a ver? Plutão em Capricórnio vai bagunçar Terra. Então a gente vê o quê? Terremotos, aumento de terremotos, tremores de terra, desabamentos. A gente pode ver vulcões entrando, acordando em erupção. Tudo isso relacionado. Então, assim, a Terra tá cheio de aspectos trazendo catástrofes naturais. Talvez para a gente enxergar e começar a fazer alguma coisa, ou talvez porque seja necessário para que separe mesmo quem vai continuar na Terra evoluindo, quem vai para outro planeta, enfim, né? Mas o fato é que esse eclipse, ele traz esse desencarne em massa, trazendo tudo isso e trazendo ainda mais fogo. Aí a gente vê essa queimada, toda a terra queimando, né, aqui no Brasil. Isso já está acontecendo, está relacionado diretamente com Áries, é fogo. E fogo, muitas vezes, colocado, ou seja, a maldade, a raiva,
O pensar em si próprio causando incêndio, matando bichinho, sabe? Acabando com o ar que a gente respira. E entende o que a gente está vivendo desse eclipse, que a gente já está vivendo e não está enxergando? Porque uma pessoa que bota, faz um incêndio criminoso, ela tá pensando só no benefício dela e não tá nem aí para tudo que acontece, para o ar das pessoas, para os bichinhos que morrem, para a natureza que sofre ainda mais, para o aquecimento, tudo que está acontecendo. Mas a pessoa ela tá pensando no dinheiro dela, ela tá pensando em botar fogo na floresta para poder dar mais mato para as vacas comer. E aí a gente está falando de Marte, que é fogo, guerra. Então, assim, a gente vai ter um aumento também de desencarne por arma de fogo, acidente, fogo, guerra. Então, tudo isso a gente vai ver acontecendo. Mas vale a pena a gente enxergar o quanto que uma motivação egoísta pode afetar as pessoas. Desde do eu com você, como em nível global. Quanto mais poder, mais eu posso afetar as pessoas. Então, aproveitar esse eclipse para pensar nas motivações, nas consequências do nosso egoísmo. E isso é uma coisa que vai, isso é uma coisa que vai gritar muito nesse eclipse e nos próximos meses. Uma outra coisa que já vem acontecendo e que vai servir como mola propulsora para mais agressividade e violência é que a gente está tendo um encontro confuso entre Júpiter, que traz o aumento, Júpiter é aumento, é expansão, do engano, da ilusão, da mentira, de pessoas ludibriando as outras, enganando, mentindo, porque a gente tem um encontro confuso, tenso entre Júpiter, que é a expansão, com Netuno, que tem uma característica do engano, da mentira, da ilusão. Netuno é onde a gente se engana no mapa. É muito difícil lidar com Netuno de forma positiva. É um planeta transpessoal que é muito difícil. Tá ligado à espiritualidade, tá ligado à transcendência, é o regente de peixes, mas na prática é uma área onde Netuno tá é muito difícil, porque é onde a gente tende a se iludir, onde a gente tende a fantasiar. E aí, nesse teor agressivo que a gente está vivendo, esse aumento de mentiras, a gente pode enxergar isso como as fake news, pessoas mentindo descaradamente sobre si, sobre a história, sobre sua história. A gente pode ver desmascaradas, pessoas sendo desmascaradas, assim, explodindo, tipo as falcatruas, tudo isso vindo à tona, porque esse aspecto traz isso. E também a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar a tia do Zap, sério. Porque a gente vai estar numa tendência agressiva e vai receber um monte de informações que vai fazer a gente ficar com mais raiva. Então, aquilo que já te dá raiva naturalmente, seria bom você evitar. Se você já tem raiva por uma questão política, de partido, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de anarquia, seja lá o que você sentir, sabe? Se você se alimentar de fake news e repassar isso, você vai estar lidando mais na raiva ainda. E lembrando que a gente vai ser incitado, convivendo com um monte de mentiras que, no fim das contas, podem afetar a gente. Então, não seja a tia do Zap, por favor. Se for compartilhar e se estressar, pelo menos tenha ciência se está falando uma coisa real ou não. A gente tem o fim de um trânsito muito tenso acontecendo junto com esse eclipse. O trânsito ainda está rolando, ele está acabando, mas ele acontece junto. Então, ele também está na equação do céu caótico que a gente está vivendo. E é bom dizer que a gente vem vivendo trânsitos muito caóticos, e isso tem a ver com a preparação da humanidade, da sociedade, para a gente viver essa aceleração da Terra, entrada na quinta dimensão, era de Aquário, tudo isso que todo mundo sabe e a gente está sentindo que está acontecendo. Tem um trânsito que é o trânsito de Saturno retrógrado em Peixes, que é onde aconteceu o eclipse, com Júpiter que está em Gêmeos. Então, assim, é uma quadratura, fala da restrição.
é quase como um grande salto para trás. É como se a nossa comunicação, é, a forma de ver o mundo, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, tudo de gêmeos, explode, né? Fica evidente e a gente coloca para fora todas as crenças limitantes que a gente veio trazendo, e isso quase como de uma forma que o que acaba acontecendo é um grande salto para trás em termos de sociedade. É como se aquilo que é preconceituoso, aquilo que é individualista, a minha opinião sobre a sua vida acaba fazendo com que a sociedade dê um salto para trás. E o grande risco disso é que a gente perca conquistas que foram muito duras de conseguir enquanto sociedade. Tanto a gente pode estar falando de conquistas, leis trabalhistas, por exemplo, como a gente pode estar falando de conquistas da vida, sabe? Liberdade de casar, liberdade de sexo, de gênero, de opção. Tudo isso vai entrar em conflito. Por quê? Porque quem está pensando em si e tem a opinião e tem o poder, a gente tende a eleger pessoas retrógradas que vão pensar em manter a estrutura do jeito que está. Então, é muito possível que a gente dê um salto para trás enquanto sociedade, para depois dar uma estilingada e a sociedade evoluir de fato. A gente tem que acreditar, né? Tem que ter esperança que a gente vai conseguir evoluir, porque a gente já teve vários testes de sociedade e a gente continuou o mesmo tipo de sociedade ególatra, mesquinho, violento, que a gente é, né? A gente teve uma pandemia que poderia ser um salto em termos de empatia, de amor, e o que que a gente viu foi gente se aproveitando da pandemia, pessoas deixando pessoas morrerem, enfim. Então, a gente está aí um conflito que a gente vai precisar enxergar isso para não andar 10 passos para trás e voltar a ter problemas que a gente lutou tanto para se libertar. Respeito pelo ser humano que a gente lutou tanto para conquistar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. É como se a gente tivesse colocando no poder, em vários poderes, pessoas com a cabeça retrógrada, que têm a capacidade de retirar poderes, retirar direitos, retirar liberdade. Então, isso é uma coisa bastante séria que pode acontecer também. Nem tudo é tão catastrófico. Quando eu penso em astrologia, eu sempre falo que a astrologia, ela tem, né, todas essas congruências, convergem para que alguma coisa aconteça e a sociedade lide com isso, porque a astrologia ela acontece através da gente. Tudo que é energia se manifesta através de quê? De nós. Então a gente recebe essa energia e é a gente que manifesta isso. A energia da agressividade, ela não vai se manifestar sozinha se ela não tiver né, a válvula de escape nós. Da mesma forma, mesmo no momento completamente caótico e tenso que a gente está vivendo e a gente já vem vivendo, se você olhar os vídeos do domingo, né, os horóscopos da semana, eu falo dos principais trânsitos, mas eles começam na semana e eles têm uma duração mais longa. Então vocês vão ver, se você tiver um tempo para assistir, eu aconselho, se você gosta desse assunto, você vê que isso já vem, vem dando passo a passo para culminar no que a gente está vivendo. Então, vale você pegar um tempo, se você quiser, e ir assistindo os vídeos anteriores, porque você vai entender todo esse movimento. Mas o que que a gente tem? A gente tem saídas por onde lidar com essa energia. E então, o que que no meio desse caos todo, a gente tem um grande trígono. Trígono é um aspecto muito positivo e é um aspecto que flui. Então, é por onde a gente consegue fluir a energia. E esse trígono, ele está envolvendo Saturno, Marte e Vênus.
Então, esses planetas, eles estão em signos de água, não no mesmo signo, mas em signos de água. Então, o que que isso acontece? Esse trígono traz uma fluidez para que a gente encontre nesse caos uma tomada de consciência emocional. Qual é o seu papel dentro disso? Entende? Você enxergar o quanto você colabora para agressividade, violência, etc., e o quanto você precisa amadurecer emocionalmente para lidar com essas situações. Então, esse trígono vai ajudar a gente a desenvolver a nossa força emocional para lidar com as situações que vão ser desafiadoras, que vêm pela frente. Então, é como se você ganhasse uma força emocional para enfrentar o que vem pela frente. E essa tomada de consciência vai fazer com que a gente enxergue o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo com a gente e como é que a gente pode lidar com o que está acontecendo lá fora de uma forma equilibrada. É através dessa tomada de consciência que a gente pode resgatar essa energia libriana que foi eclipsada, que foi escondida, que foi quebrada. Então, a gente vai, ao mesmo tempo que está vendo tudo isso, a gente vai ter uma hipersensibilidade. E se você tratar essa hipersensibilidade para buscar empatia, se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, na sua vida pessoal, nos seus conflitos e também na sua posição perante o mundo, você vai estar ajudando a humanidade a dar um salto. Então, assim, a gente tende a andar para trás como sociedade exatamente porque falta-nos esse equilíbrio emocional, essa empatia, esse entendimento de que somos todos um, que todo mundo aqui, tipo, tá no mesmo barco. Então, se eu penso só em mim, é que eu crio guerras, é que eu luto pelo poder, é que eu piso nas pessoas. Então, tudo isso que está acontecendo de violência, de egoísmo, de ditadura, de ditadores, toda essa merda toda acontece exatamente pela nossa carência de emoções saudáveis, expandidas, equilibradas, empáticas, de verdade. Não da boca para fora. Não adianta você falar todo mundo é irmão, mas você separar quem presta e quem não presta. Sacou? Então a gente tem a oportunidade de ter um aprendizado real, profundo das nossas emoções, da nossa responsabilidade e de como a gente lida com as questões. Porque é aquela coisa, a gente tá vivo, tá inserido nesse contexto. Então você tem a sua responsabilidade em fazer um mundo melhor. Como é que você pode fazer isso? Nesse caso, é através desse trígono emocional. Então, no momento do conflito, se você focar a atenção buscando empatia, buscando ouvir, buscando entender a posição da outra pessoa, e não só eu quero, eu posso, eu sou mais importante, eu quero que se dane o que você está sentindo, o que você está pensando. Eu vou, eu sou, eu tenho, eu. Você está trazendo mais força ainda para essa violência e para essa agressividade toda. No momento em que a humanidade descobrir a real empatia, a real conexão, que a gente sabe que é conectado, mas não faz isso, a gente para de viver esses problemas de violência, de guerra, de distribuição de renda. A grande maioria dos problemas do mundo hoje é exatamente acontece porque as pessoas só pensam em si próprias, só pensam nelas mesmas. E isso é kármico. Porque essas pessoas estão no poder porque a gente botou elas no poder, sacou? E quem é que você bota no poder? Aquilo que você tem afinidade. Então, tá em nós essa mudança. Tá em nós a responsabilidade por a humanidade andar para trás, pela sociedade andar para trás. Fato real. E eu não vou ser uma astróloga florzinha. Esquece. Eu vou ser verdadeira. Claro que tem milhões de vertentes e várias formas de você abordar isso, mas a gente está lidando com um grande eclipse que vai afetar todo mundo. E a gente está vivendo um mundo caótico de violência, guerra,
a terra destruída, as pessoas miseráveis, uma distribuição de renda ridícula. Entende? E a gente não está nem perto de uma sociedade harmônica. E andar para trás é responsabilidade nossa. Somos nós que estamos colocando essas pessoas no poder. Então, nesse momento, é importante a gente ter a consciência que se a gente mudar a gente já está fazendo já está fazendo o nosso papel na sociedade. Se cada pessoa conseguir lidar melhor com a empatia e com o amor e pensar um pouco mais no todo, menos em si, a gente já consegue mudar isso. Tá em nós. É aquela coisa. A gente vai receber o que está acontecendo. Como é que você lida com isso? Essa é a sua escolha, esse é o seu livre-arbítrio. Como você vai lidar com tudo que está acontecendo. Ok? Na vida prática, a gente também pode entrar num conflito assim, dentro das suas relações profissionais, pessoais, você enxergar se você está dando a mesma quantidade que você recebe, se você está recebendo menos e doando mais, o que que você está aceitando que te fere, como você não se posiciona, tudo aquilo que é reviravolta emocional pode ser enxergado quais são as suas motivações, o que é importante para você, por que você briga, por que você, aonde você coloca a sua raiva, aonde você coloca a sua força. Se você confunde força com agressividade, tem um momento de autoanálise que também vai acontecer com você, que pode gerar grandes frutos para você. Passar por um momento de crise sabendo, sendo mais harmônico, tendo mais sabedoria. E definindo limites, é um momento de força. Então, quando a gente está com um Áries explosivo, assim, a gente também pode aproveitar para colocar essa energia marcial, porque Marte é quem nos dá energia, quem nos dá força, é o responsável pelos nossos impulsos, para colocar isso de forma objetiva, para aproveitar essa energia para criar realmente um novo caminho, mas um novo caminho focado. Então, eu quero lançar um negócio, eu tenho, nesse momento, força para investir nisso. Mas eu tenho que pensar o que eu estou querendo abrir ou colocar no negócio vai beneficiar somente a mim, vai usar outras pessoas, vai passar por cima de outras pessoas, vai escravizar outras pessoas, vamos dizer assim, vai abusar, vai tomar, como chama a palavra? Quando a gente usa as pessoas para crescer, ou isso vai ser bom para o todo? Entende? Você quer harmonizar o seu relacionamento, onde as duas pessoas estejam em harmonia, ou você quer que a pessoa seja do jeito que você quer? Você quer mandar nessa pessoa, você quer que ela corresponda às suas expectativas, que ela seja aquilo que te falta, que ela preencha o seu vazio, percebe? Isso tudo é um momento que, pessoalmente, a gente tem como lidar. E a gente vai enfrentar situações onde a gente vai questionar isso. Então, vale muito a pena você saber que o que está fluindo é para que você harmonize as suas relações para poder lidar com isso de uma forma madura, segura, que o seu emocional seja firme para você lidar com as situações, que você não se desequilibre por qualquer coisa, que você não saia brigando por aí, tipo, tretando na rua, brigando na fila, brigando, tipo, no trânsito, porque você se deixou levar pela atenção, percebe? Tem um grande aprendizado aí de como controlar emocionalmente essas energias de raiva, de estresse, de explosão. Então, como eu já falei, globalmente a gente pode perceber que essa questão climática a gente ainda vai ter muito bate-cabeça. A solução, se é que ela vai vir, não vai vir tão próximo, não vai vir pelo menos a curto prazo, não vai rolar. Ainda mais que que a gente precisa pensar na saúde do planeta como um todo. E assim, quem está nesse movimento de tentar lidar com as questões climáticas, foram os grupos, né, de pessoas que se unem em iniciativas pessoais para lidar com isso, quem está governando está pensando no seu. Então, assim, eu vou entrar com uma solução, mas aí eu vou prejudicar a indústria do meu país? Não. Então, vamos deixar poluir. Aí a gente está vivendo
essa terra desse jeito, com um ar absurdo, sabe? Com desmatamento, é, com aquecimento, com acidentes é, é, químicos, sabe? Na terra, a gente está destruindo a terra, por quê? Porque quem está no poder de tomar uma decisão só pensa em si. E a gente, então, vai ter que lidar com isso, porque a gente que colocou essas pessoas lá. Então, vai ser muito difícil que a gente consiga ver isso a curto prazo ser resolvido, acordos reais que possam ter atitudes reais. Também vale a pena reforçar a questão das eleições. É preciso que a gente tenha cuidado, porque o que vai acontecer logo depois do eclipse é que a gente vai tender a eleger um arquétipo escancarado de Áries, que é o quê? Uma pessoa intransigente, combativa, sem vontade de dialogar, e a gente tem visto muito, as pessoas não estão dialogando, elas estão só falando, elas não respondem, elas não fazem questão de esclarecer nada. Então, um fala, ah, mas isso, o outro ignora, fala sobre outra coisa, é um papo de louco, porque ninguém está se falando de verdade, todo mundo fica olhando para a câmera e tentando iludir a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque no fim das contas, a gente está vendo o quê? A gente está vendo um bando de gente pensando em si próprio. As motivações não é o povo. E a gente tende realmente a escolher ou o pior ou os piores. Então vamos rever isso, tá? Vamos pensar nisso. A gente, Libra, tem a ver com o diálogo, ela tá eclipsado. Isso já vem acontecendo. Se você saiu vendo os debates, sei lá, né? Eu tô falando Brasil, vi muito São Paulo, porque São Paulo escancarou, né? Nunca vi uma cadeirada na vida, mas enfim, e é porrada, e, né? Toda aquela coisa bizarra, violenta, como nunca antes. Não sei como estão nos outros estados, né? As outras cidades, as outras prefeituras, mas a gente consegue ver, né? São Paulo, uma das maiores cidades do Brasil, está sendo escancarado a violência, a agressividade que a gente está vendo, e é escancarado. Tipo, o quanto eles estão pensando em si próprio, porque é um festival de acusação, é nível baixo, sabe? Então isso fica muito claro e a gente tem que tomar real cuidado com o que a gente vai eleger, porque isso vai se manifestar. E se a gente eleger um ditador, um autocrata, uma pessoa que vai fazer tudo pensando só em si próprio, no benefício próprio, como enriquecer, como ganhar, é a sociedade que está, de novo, perdendo. E é a gente que está fazendo isso. Lembra? É a gente que está fazendo isso. Aí a gente tem que pensar Ares. Ares a gente está falando fogo, explosão, guerra. Então as queimadas já estão castigando a terra. A gente tem uma tendência ainda de mais aumento de focos de incêndio e de confronto com armas de fogo e explosões. E a melhor maneira de lidar com tudo isso é que a gente, sabendo que a gente vai estar explosivo, tendencioso, ególatra, nosso ego gigante, egoísta, muito egoísta, só pensando em si, a gente não deve tomar nenhuma decisão séria durante esse período. É bom a gente pensar muito sobre as nossas motivações antes de tomar uma decisão. E pensar que as grandes questões têm que ser feitas de comum acordo, porque Libra traz a harmonia, é a balança. Então, assim, se você tiver que tomar uma decisão, você tem que levar em consideração as outras pessoas envolvidas também. Pensando que eu vou estar explosiva, você vai estar explosiva, meu vizinho vai estar explosivo, então se eu não respirar, eu não, eu vou colaborar para que essa tensão fique cada vez mais exacerbada. Então, se eu sei, tô aqui até agora vendo esse vídeo, tá aí na sua função também puxar o seu freio de mão, respirar fundo, tentar ter empatia, tentar se colocar no lugar da outra pessoa, porque pelo menos, se uma das partes fizer isso, já ajuda a evitar conflitos. Então, respira fundo, evita conflito. Outra coisa, cuida da sua saúde. Eu já venho falando sobre isso. Cuida da sua imunidade, porque a gente vai ter um aumento de viroses, bactérias, estresse, ansiedade, angústia. Então, é bom você cuidar da sua saúde,
para você poder lidar com tudo isso. Então, assim, evita se colocar em situação de risco, não sai brigando no trânsito, não exploda com pessoas que você não conhece, que não sabe se vai estar armado ou não, sabe? A gente tem que pensar que o mundo vai estar tenso, então a gente tem que se cuidar. Às vezes é melhor a gente dar uma de sonso do que ficar explodindo e batendo boca e brigando com as pessoas a troco de nada, porque você não sabe com quem você está lidando e você vai saber que está todo mundo explosivo. Isso é comum. A maioria das pessoas vão estar vibrando nisso. Claro que vai ter gente que vai lidar melhor com isso, e vai ter gente que vai lidar menos melhor, né? Vai lidar pior com isso. Então, não se coloque em risco. Também aproveita essa energia marcial para gastar de uma forma positiva. Você pode usar para investir num negócio, para cuidar do seu corpo, fazer aquilo que você queria fazer. Ah, eu quero cuidar mais do meu corpo, vou começar um esporte. Para você ajudar a gastar essa energia de forma saudável, concentrando num objetivo, se concentrando num negócio, resolvendo alguma coisa, gastando fisicamente, qualquer coisa que seja para te ajudar a não ficar um poço de raiva, uma bomba próximo a explodir, que é o que a gente vai tentar, vai tender a ser, sabe? Assim, aquela tensão que tá e explode. A gente tem que achar uma forma de esvaziar essa energia, para a gente não sair brigando com Deus e todo mundo. Essa energia ariana, ela é excelente para você dar ponto final em situações que já precisam de encerramento. Coisas que você descobriu nessa lua, nesse eclipse da lua, coisas que você vem sentindo, sabe? Encerrar uma transição de carreira, encerrar um relacionamento que tá zoado, sair de um trabalho, ir para outro, fechar, se afastar de pessoas que você sabe que te fazem mal, que colocam pulga e não borboletas, né, vagalumes na sua cabeça. Então, tem o que você fazer de forma prática com essa energia que não seja explodir à torta e à direita. Até para você não passar mal, porque há uma tendência também de aumento de taquicardia, de sensação de pânico, porque imagina essa tensão constante. Isso faz a gente passar mal, falta de ar, respiração acelerada, se controlando para não explodir. Então, assim, acho uma forma de esvaziar essa energia para não passar mal, porque é muita energia. Você já deve também estar sentindo os efeitos do eclipse. Então, assim, você já deve estar com insônia ou irritado, irritabilidade, com uma certa irritabilidade, mais nervosa, mais ansiosa, de repente uma vontade de jogar tudo para o alto. Assim, é porque isso já está afetando todo mundo. Então, meu, vamos gastar essa energia de uma forma positiva, sabe? Vai fazer um esporte, começa a cuidar da sua alimentação, vai fazer aquele curso, aquele estudo, ler aquele livro, de uma forma que você consiga encontrar ferramentas igual aquele conte até 10 antes de explodir, vai ser muito importante que você tenha realmente maturidade emocional, a sua emoção ser uma fortaleza para não se deixar explodir à toa, ok? Então, é isso. Espero que esse vídeo seja como uma forma de você entender como vai estar o movimento e sair melhor disso, né? Segure-se, né? Vamos lá, segure-se quem puder. Que esse vídeo possa ser de alguma forma uma lanterninha, né? Tipo, nesse tiroteio, chuva, porrada, bomba, que a gente vai estar como cega no tiroteio, e de repente um olho aparece, né? Que sirva como uma orientação. Então, deixa seu like. Também quero dizer que às segundas-feiras sempre sai vídeo novo no canal, domingos e segunda. Domingo sai o horóscopo da semana, ou os principais trânsitos, tá? Da semana, e que vai afetar mais tempo, porque a gente fala de astrologia sempre é mais longo prazo. E também, às segundas-feiras sempre sai tarô. Quando eu estou fazendo a previsão do signo para o mês, por exemplo, outubro, então segundas e quartas
saem os signos, e aí, terminando os 12 signos, que vão dar segunda e quarta, eu posto sempre um elemento na segunda, um elemento na quarta, um elemento na segunda, um elemento na quarta. Então, já está no ar o elemento de fogo, terra, amanhã entra água, quarta entra ar. E aí, na próxima semana, já sai as previsões para todos os signos, mas é a previsão da semana. Então, na segunda-feira eu lanço dois vídeos, 6 signos num vídeo, 6 signos no outro, com a numeração que você pode clicar direto e assistir o seu signo ascendente. Então, te convido a ver os novos conteúdos aqui no canal. Te peço para você me ajudar compartilhando, seja a tia do Zap, manda esse vídeo para as outras pessoas, me ajuda a divulgar, deixa seu like, comenta comigo se você já está sentindo tudo isso, se ficou claro como trabalhar, e um beijo e muita luz.